Andrés Herrera no Palmeiras, Vargas no Atlético Mineiro, os irmãos Romero no São Paulo, Everaldo no Grêmio. No vídeo de hoje do canal do Nicola tem uma novidade importante para te contar sobre o mercado e que envolve todas essas especulações. Quero te falar também sobre o nó tático que Jorge Sampaoli deu em Domenech Torrent, que fazia sua estreia e perdeu logo de cara pelo Flamengo diante do Atlético Mineiro. Tem novidades sobre o prejuízo que São Paulo e Goiás terão pela não realização da partida nesse domingo. Para fechar, preciso te atualizar sobre Ferreira, atacante que pertence ao Grêmio e tem 3 clubes interessados em território brasileiro. Além de falar sobre Rafael, a meia atacante que joga na Alemanha, ou melhor, tinha contrato com o Borussia Mönchengladbach. Será que ele tem chance de jogar no Ceará? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Queria desejar uma ótima semana para todos vocês e antes de passar as informações importantes que eu prometi agora há pouco, dá uma olhada nesse recado bem legal. Quer faturar uma grana extra com sua paixão pelos esportes e é claro com o futebol? Pensando nisso, a Bet4Plus chegou ao Brasil. No site da Bet4Plus você acompanha os principais eventos esportivos do mundo e além disso ainda acessa as melhores odds do Brasil. Aproveite o início do Brasileirão e a volta da Liga dos Campeões nessa semana para apostar agora mesmo da Bet4Plus. Inclusive tem promoção exclusiva para os inscritos do canal do Nicola. Usando o promo code Nicola20 que está na descrição desse vídeo, você ganha R$20 na hora de apostar na Bet4Plus. Não fique de fora dessa, dê seu palpite e aposte agora mesmo na Bet4Plus. Quero começar o vídeo falando sobre Ferreira, atacante de 22 anos de idade, tratado como uma das maiores promessas dos últimos anos do Grêmio. Não joga por lá por conta do não acerto em relação à renovação do seu contrato. O contrato do Ferreira com o Grêmio termina em um ano, menos de um ano, termina na metade do ano que vem. O Grêmio tenta desde janeiro uma prorrogação desse vínculo. A proposta feita pelo clube foi considerada muito baixa pelo atacante, que chegou a dar uma entrevista para mim, vou deixar o link para você, em que ele explica os motivos que o fizeram não aceitar essa prorrogação do contrato. Ferreira chegou aí à justiça para cobrar do Grêmio ou para cobrar da justiça a rescisão do contrato, não obteve essa liminar, pelo menos em primeira instância. O que eu quero te contar nesse vídeo? 3 clubes brasileiros procuraram recentemente o staff do Ferreira, o empresário Pablo, que mora lá na Ucrânia, ao lado do TT, outro jogador que foi revelado no Grêmio e foi transferido para o Shakhtar Donetsk. E esses 3 clubes interessados são Atlético Paranaense, Fortaleza e Cruzeiro. Dificilmente vai haver negócio, tudo porque se o Grêmio emprestar o Ferreira, provavelmente vai dar visibilidade para um jogador que ficaria ainda mais próximo de deixar o clube sem render qualquer centavo. Como o contrato dele termina em menos de um ano, Ferreira já vai poder assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem para deixar o Grêmio sem render qualquer centavo. Então, nesse momento, para o Grêmio, mais vale a renovação do contrato ou deixá-lo treinando afastado e encostado. Antes de mudar de assunto, só queria te dar uma letrinha importante. O Internacional é um dos clubes que monitora com muita atenção essa história. É óbvio que ninguém no Beira-Rio vai assumir esse interesse, ninguém vai procurar o Grêmio para tentar um acordo, mas se até 1º de janeiro não houver a renovação do contrato e o Ferreira continuar encostado, eu não vou ficar nem um pouco surpreso se o atacante de 22 anos de idade, uma das grandes promessas recentes do tricolor gaúcho, se mudar justamente para o grande rival. Que Goiás e São Paulo não se enfrentaram nesse domingo por conta de uma série de casos positivos para o coronavírus relacionados a jogadores do Goiás, isso todo mundo já sabe. O que eu queria te contar é o tamanho do prejuízo que o São Paulo e o Goiás vão ter com a não realização da partida. Logo de cara, os dois times ficam sem R$1.200.000, é essa a cota que a Globo paga por cada partida transmitida em TV aberta. O jogo passaria para a cidade de São Paulo, ou melhor, para o estado de São Paulo, mas diante da não realização, a Globo teve de exibir o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro também para o estado de São Paulo. E dessa maneira, Goiás e São Paulo desperdiçaram a oportunidade de faturar esse R$1.200.000. Como ainda não há uma nova data para esse confronto, é de se imaginar que dificilmente vai haver grade para que esse jogo seja exibido em TV aberta, menos R$1.200.000 na conta dos dois clubes. O Goiás ainda perdeu outros R$100.000 com patrocínios pontuais. O Esmeraldino havia fechado 3 patrocínios especificamente para essa partida. Um deles de um banco que ocuparia o espaço do patrocínio Master. O patrocínio Master é da Marjo Esportes, que apresenta enormes dificuldades financeiras e discute com o Goiás a possibilidade de uma rescisão do contrato. O Goiás, atento a essa oportunidade, fechou de forma pontual somente para esse jogo um patrocínio com um banco que estamparia a sua marca. Outros 2 patrocínios também pontuais na barra frontal e na parte traseira acima do número também estavam fechados. Esses 3 acordos renderiam algo na casa de R$100.000,
Ou seja, o prejuízo que o Goiás teve pela não realização desse jogo foi de R$ 1.300.000. Não dava para ter jogo, tá? Que fique bem clara essa história, pelo menos na minha interpretação. O Goiás amanheceu com a notícia de que 10 jogadores haviam testado positivo, desses 10, 8 titulares. Depois houve uma contraprova e ficou constatado que desses 10, 9 estavam de fato com o coronavírus. O Goiás teria 13 jogadores para entrar em campo, nenhum reserva no banco de reservas, enfim, uma confusão danada, e graças a uma liminar concedida pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça, a poucos minutos da bola começar a rolar, esse jogo foi adiado, ainda não há data marcada. Antes de mudar de assunto, só queria te contar que o Daniel Alves usou suas redes sociais para desabafar em relação ao caso. Ele fez uma postagem meio longa, separei uma frase em que diz, abre aspas, gostaria de dizer que hoje é inadmissível o que aconteceu. Não é por irresponsabilidade que tenhamos de viver esse tipo de coisa que fomos expostos a viver hoje, fecha aspas. Pouco mais tarde, o Rafael Moura, atacante do Goiás, um dos líderes do elenco e um dos 10 atletas que testaram positivo, respondeu uma resposta bem bacana da parte do Rafael Moura. Ele se desculpa com o Daniel Alves, mas expõe todo o lado do Goiás, garante que o clube tem passado por todos os protocolos, que respeita os protocolos relacionados ao coronavírus, coloca em discussão o modelo adotado pela CBF para a realização desses exames, pede oração para os torcedores e para as pessoas para que esses 9 jogadores se recuperem o mais rápido possível. 10 testaram positivo, mas de fato só 9 estão com coronavírus, só em modo de dizer, né? 9 estão com coronavírus e ele pediu para que as pessoas orassem para que todos os atletas ficassem prontos, recuperados o mais rápido possível. Agora falar sobre o mercado e a notícia sobre a janela internacional de transferências. Antes, uma pequena atualização sobre a situação de Rafael, meio atacante de 35 anos de idade. Ele joga ou jogava de 2013 até 2020 do Borussia Mönchengladbach. O contrato dele acabou e ele está completamente livre no mercado. Faz algumas semanas que especula-se a possibilidade dele jogar no Ceará, time pelo qual ele já declarou ser torcedor fanático, e existe uma expectativa do torcedor do vovô de que ele possa ser contratado. Pouquinho antes de gravar o vídeo, conversei com o Jorge Macedo, que é o diretor executivo de futebol do Ceará. Ele afirmou que ainda tem esperança em relação à possibilidade de contratação do Rafael, mas o Ceará vai ter de esperar pelo menos mais algumas semanas. É que o Rafael está hospedado na Alemanha, está morando lá com os filhos super adaptados à cidade, ao estudo e tudo mais, e a tentativa do Rafael, com 35 anos de idade, é encontrar um outro clube na Alemanha. Caso essas negociações não prosperem, não avancem, aí sim o Ceará, num segundo momento, de olho na segunda janela de transferências do mercado brasileiro, vai poder pensar na contratação do Rafael. Então, torcedor do vovô, é hora de esperar, ainda não dá para perder as esperanças, mas o Rafael nesse momento está focado em encontrar algum clube na Alemanha. O vínculo dele com o Borussia Mönchengladbach acabou e ele está livre no mercado. Jogador de 35 anos de idade, como eu disse, que disputou na última temporada pelo time alemão 11 partidas, não marcou gols. Bora falar agora sobre a possibilidade de seu time se reforçar com jogadores que atuam no exterior. E quando eu falo no exterior, estou incluindo também brasileiros que jogam fora. Só para citar um exemplo, o Hulk, que tem contrato com o Xangai SPG, foi especulado nos últimos dias no Palmeiras e no Atlético Mineiro. Tem contrato com o Xangai SPG até dezembro, ele não será contratado por nenhum clube brasileiro por agora, mas serve para ilustrar o exemplo que eu vou dar. Nessa segunda-feira se encerra o prazo da primeira janela de transferências nacional. O que eu quero dizer com isso? Que se seu clube quiser contratar algum reforço que venha de fora, de qualquer outro país que não o Brasil, ele tem até hoje, até essa segunda-feira, para fechar essa contratação. Se essa contratação não for fechada, esse clube vai ter de esperar até a nova abertura da janela. Essa abertura está marcada para 13 de outubro e vai durar de 13 de outubro a 9 de novembro, para que possam ser registradas as contratações. A gente está em 10 de agosto, ou seja, a próxima janela, setembro, outubro, vai demorar 2 meses para se reabrir. E aí tem alguns casos importantes. O Palmeiras, por exemplo, namora há bastante tempo a possibilidade da contratação do Andrés Herrera, lateral direito que pertence ao São Lourenço. Na semana passada chegou a ter otimismo por parte do Palmeiras em relação à possibilidade da contratação desse lateral argentino. Se o negócio não for fechado hoje, possivelmente até outubro, é natural que esse interesse esfrie. Em relação ao Atlético Mineiro, que tenta há vários dias a contratação do Vargas, jogador que pertence ao Tigres do México. Caso não seja contratado até o fim dessa segunda-feira, é natural que o Atlético desista da contratação dele.
Galo chegou a oferecer na semana passada o Otero numa troca. Conversei com Alexandre Matos, diretor executivo de futebol do Atlético, antes de gravar o vídeo, e ele garantiu que não há novidades nas últimas horas. Então é difícil que o Galo consiga registrar o Vargas ou fechar a contratação do Vargas até essa segunda-feira. Tem mais atualizações importantes. Na semana passada te contei sobre o interesse do empresário Regis Marques, que representa os irmãos Romero, de vê-los jogando no São Paulo. Ele ofereceu os dois jogadores à diretoria do Tricolor e vale o mesmo caso. Como eles têm vínculo com o São Lourenço, se não forem registrados, se não forem contratados até essa segunda-feira, a negociação vai morrer. São Paulo não tem condições financeiras, pelo menos alega que não tem capacidade para contratar os dois jogadores, então dá para descartar que até o fechamento dessa primeira janela eles possam ser contratados. E para completar, queria falar sobre o Everaldo. O torcedor do Grêmio me perguntou na live desse domingo sobre a possibilidade de o Everaldo ser contratado. Não vai haver tempo hábil para que o Grêmio prospere nessa negociação. O Everaldo, que pertencia à Chape, faz boa temporada no futebol japonês e o Grêmio até pensou na possibilidade de contratá-lo para ser reserva do Diego Souza. O Renato Gaúcho tem cobrado um substituto, um camisa 9, que possa ser uma sombra para o Diego Souza. Não será o Everaldo por conta do fechamento da janela de transferências. Já ia me esquecendo de um detalhe importante. Contei para você com exclusividade que o Domenech Torrent havia pedido para a diretoria do Flamengo a contratação de um atleta que pertence ao City Football Group. Não tinha, na oportunidade, nem o nome nem a posição desse atleta. As negociações envolvendo esse jogador valem para esse mesmo detalhe que eu acabei de te contar. Caso não seja contratado até essa segunda-feira, o Domi vai ter de esperar pelo menos até 13 de outubro, quando da reabertura da janela de transferências do mercado internacional, para poder contratar esse jogador. Para fechar o vídeo, eu queria te dar informações e algumas impressões minhas sobre a vitória do Atlético Mineiro contra o Flamengo, num jogo que prometia e de fato foi extremamente interessante. Vitória do Galo por 1-0 com gol contra do Felipe Luiz, gol marcado ainda no primeiro tempo. O Galo teve a oportunidade de fazer 2-0, o Savarino perdeu um gol incrível cara a cara com o Diego Alves. É bem verdade que no primeiro tempo o Flamengo também desperdiçou suas chances. Bruno Henrique teve uma chance claríssima, poderia ter marcado ou até tocado para o Gabigol. No segundo tempo foi o contrário, o Gabigol teve a chance de tocar para o Bruno Henrique e isso não aconteceu. Até por isso surgiram especulações de que os dois não se dão bem, uma grande bobagem. A relação entre os dois atacantes do Flamengo é excelente, mas por decisão no campo, eles acabaram não tocando pro companheiro, tudo normal. Queria falar sobre o Jorge Sampaoli, que para mim deu um grande nó tático no Domenech Torrent, que estreou com o pé esquerdo. Derrota justa, merecida. O Atlético Mineiro, especialmente no segundo tempo, deu um banho tático no Flamengo. Domenech Torrent também contribuiu errando nas substituições. Ele tira os três meias armadores do time, o Everton Ribeiro, o Gerson e o Arrascaeta, e enche o time de atacantes. A consequência é que o Flamengo passou a fazer bolas levantadas na área e a defesa do Atlético conseguiu suportar essa pressão, vencendo com mérito 1-0 em pleno Maracanã, com a lembrança de que o Jorge Jesus, que acaba de deixar o rubro-negro, saiu do clube sem qualquer derrota dentro de casa, ou seja, no Maracanã. Já o Domenech Torrent estreia com derrota. Acho que não é nada definitivo, não dá para taxar o trabalho dele como ruim ou coisa do gênero. Uma semana apenas de treino, está conhecendo o elenco, está conhecendo o futebol brasileiro, mas já foi apresentado para aquele que é, para mim, o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, o Jorge Sampaoli, um argentino, para decepção de muitos treinadores por aqui. Primeiro jogo na temporada em que o time titular do Flamengo não balança as redes, eram 16 partidas consecutivas, desde o Mundial, naquela derrota para o Liverpool, em que o Flamengo pelo menos marcava um gol, e nesses 16 jogos, com 14 vitórias e 2 derrotas. Queria contar também sobre o reencontro do Guga com o Flamengo, Guga, jogador do Galo, lateral direito, que quase foi negociado com o Spartak Moscou. Houve um desacordo em relação à forma de pagamento e enquanto isso não for acertado, o Atlético Mineiro vai utilizar o Guga. O Guga chegou a gravar um vídeo demonstrando vontade de jogar no Flamengo. Esse vídeo repercutiu mal pra caramba com a torcida do Galo. O Guga conseguiu dar a volta por cima e fez um bom jogo diante do rubro-negro. Para finalizar, números da partida, 62% de posse de bola a favor do Flamengo contra 38% do Galo, 17 finalizações do rubro-negro, só 2 no alvo, contra 10 finalizações do Galo, 4 no alvo, 9 escanteios para o Flamengo, 2 escanteios para o Atlético Mineiro, 12 faltas para o time da casa, 24 faltas cometidas pela equipe de Jorge Sampaoli, que largou com o pé direito, excelente vitória, se mostrando sim candidata ao título do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil.
Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para finalizar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola, ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo participar da liga exclusiva do Cartola, que vai dar prêmios para o vencedor do mês, para o vencedor do turno, para o segundo colocado, para o terceiro, enfim. Tem prêmio à beça para aqueles que mandarem bem na liga exclusiva do Cartola, só para membros, beleza? Abração, tchau, tchau!